aqui está estruturas de madeira. Isso porque, não vou repetir, mas isso eu tenho que repetir. O meu trabalho, e tem muito a ver com a minha formação na FAO, né, como aluno do Artigas, o meu trabalho, os projetos, para mim, eu consigo estabelecer o discurso arquitetônico através, na hora que se estabelece o desenho da estrutura. Aí fica claro. Entra no foco, o projeto entra no foco, o discurso se estabelece através do desenho da estrutura. Por isso, eu organizo a apresentação dos meus trabalhos, não cronologicamente, mas segundo os sistemas estruturais, né, e materiais. As estruturas de madeira, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com estruturas de madeira, isso desde o começo, mas mais ou menos como qualquer arquiteto brasileiro, em certas situações, acaba trabalhando, fazendo coberturas, colunas, às vezes um deck, partes da obra, né? Só nos anos 80, por volta de 85, 86, eu comecei a trabalhar com estruturas de madeira industrializadas, né, montadas no canteiro, na obra, produzidas numa indústria. Isso foi em 86, a primeira obra que eu fiz com essa técnica, com esse sistema estrutural. Veio a ser importante, foi uma época que me apareceram vários projetos em situações de topografia mais difícil, lugar de dificuldade de acesso e fornecimento de material, mão de obra não muito boa nesses locais. Então, essas estruturas de madeira industrializadas vieram a ser estratégicas para mim, né, para atender a essas encomendas. Mas, antes, isso desde o começo, eu vou mostrar aqui rapidamente alguma coisa que eu fiz. Isso aqui, 73, 75. São obras que têm muita coisa semelhante feita por outros colegas em situações semelhantes, né? Aí é uma casa em Ilhabela que tinha uma topografia interessante, um costão, chegando no mar, chegando no canal de São Sebastião. A casa está implantada nesse costão, acompanhando a curva de nível, as curvas de nível. E ela tem uma pré-existência aqui importante, determinante, que é uma antiga plantação de coqueiros. Plantação de coqueiros. Modulados, é uma quadrícula, é o que o levantamento topográfico revelava, uma quadrícula de 10 por 10. Coqueiros antigos. Alguns já tinham morrido, já não estavam mais aí. A casa, então, ela se inseriu nessa malha, né, de 10 por 10 dos coqueiros, assumiu, pegou, adotou um pouco o ritmo dessa quadrícula, acompanhando a curva de nível, né, resolvendo, aqui está a implantação. Você vê bem aqui a plantação de coqueiros, alguns já tinham caído, né? Isso continuava aqui para cima, olha que linha perfeita de coqueiros. Curva de nível, a casa é um leque, como se fosse um leque, abrindo para a paisagem. Aqui está o mar, né? O canal São Sebastião, praia, uma pequena praia aqui. E a casa é muito simples, é uma ala de dormitórios e banheiros, sala, cozinha, serviço, e um grande espaço aberto, coberto no meio, com a vista para a paisagem. A estrutura de madeira aqui se resume a vigas, né, que nesse caso aqui, nesse vão maior, chega a 11 metros. Né?
Vigas de 11 metros são vigas compostas. Aqui aparece nesse detalhezinho. 2 pranchas, encabeçadas por peças menores de madeira. Isso tudo vinculado, acaba dando uma viga composta com pranchas montadas no local. As pranchas foram para lá, essas vigas foram montadas no local. Então, elas chegam a ter um vão de 11 metros aqui nesse vão central. Tem ventilação, entra ar por aqui, sai o ar quente lá por cima, desse jeito. E é uma cobertura muito simples, cimento amianto, telha ondulada, chapa ondulada de cimento amianto. Uma coisa até prosaica. Aqui dá conta da implantação, o canal, né? A casa tem um trecho aqui que tem um deck em balanço, ainda em concreto. Isso aqui eu fiz de concreto, né? Está aí a casa implantada, vista para o canal, lá está o continente. E esse espaço central abrindo para a paisagem. Mais ou menos também, de uma forma muito comum e singela, né? Mas aqui, puxa vida, escapou. Tem um projeto que eu pensei que estava e não está. Tudo bem, vamos em frente. Não é o que eu ia mostrar. Aqui já é um projeto de 79. Não, está certo, a ordem está certa. Isso é uma primeiro ensaio que eu fiz com estrutura de madeira integral. Toda a estrutura aqui, todos os componentes são de madeira. É apenas um quiosque, um belvedere, quiosque belvedere, uma sombra ao lado de uma piscina que já estava construída. Isso aqui já existia, esses muros de arrimo que estão segurando, né, um aterro ao lado da piscina. Isso aqui também já existia. Tinha um jardim, essa casa de fazenda já tinha um jardim formado, que aparece aqui. Aqui, então, foi importante concentrar a estrutura em 2 pontos de apoio, apenas aqui, e mais 2 aqui em cima, tentando minimizar o impacto sobre um jardim existente. Para mim, isso veio a ter uma importância grande, esse ensaio, esse primeiro ensaio, porque me mostrou, quer dizer, muito simples, é um projeto, né, com um programa dos mais singelos, né, apenas um quiosque. Mas na hora que eu percebi que podia fazer coisas desse tipo, concentrar apoios em poucos pontos, sair com peças inclinadas e suportando pisos e depois cobertura, isso me mostrou uma possibilidade de desenho, né, com esse material, com peças de madeira, que veio a ser importante mais adiante. Ah? Aqui? Isso é um bloquinho de fundação, uma sapata. Hã? Aqui tudo toma chuva. Isso aqui é uma pérgola, é aberto. Tudo. Hã? Aqui é um deck de madeira, aqui é uma pérgolazinha de ripado. Hã? É só sombreamento. Tudo toma chuva. Isso, inclusive, não foi bem tratado, e depois de alguns anos ele foi-se embora, não existe mais há muito tempo. O tempo levou embora essa estrutura. Fala. A casa existe. As vigas, elas estavam de fato, elas estavam uma peça metálica? Não, madeira, também madeira. A madeira estava exposta. Não, tinha rufo. Tem um rufo aqui, ó. Mas aí todo o comprimento da viga, ela está... Todo. Aqui, a viga até avançava para fora, né, como você viu na foto, ó.
Mas o rufo vai aqui em cima, está vendo o rufo aqui? Ó? Tem um rufinho de chapa. Essa casa está lá, eu sei que está lá até hoje. Bom, aqui, essa foi-se embora. É uma pena, mas que era bonitinho isso aqui, né? Mas está aqui, o jardim, que já existia, muito bonitinho, e aqui, a piscina da casa estava aqui, eu não projetei isso aqui. Né? Isso aqui tudo já estava lá. Foi uma estrutura muito singela, montada aí, em cima de uma pré-existência que não era grande coisa. Mas o resultado é bonito, né? A paisagem era bonita, é uma vista para o horizonte, uma sombra, lugar de sombra e contemplação. Essa casa aqui também é uma casa muito simplesinha, parece um pouco construção de caiçara, é a beira-mar, litoral norte, Paúba, vocês devem conhecer. E é uma casinha que é uma primeira etapa de uma construção que deu a volta num pátio de 10 por 10. Isso é um pátio quadrado, em volta desse octógono aqui, que foi feito de início, mas um primeiro módulo com 70 metros quadrados só, que era uma casa completa para começar. Né? Que é isso aqui. Tinha um dormitório aqui atrás, um mezanino com um beliche, né? Que é esse mezaninozinho, uma cozinha, bar, sala, né? E era só isso aí no começo. Depois a casa foi crescendo, teve mais 3 etapas e fechou o pátio em mais de 15 anos. Demorou uns 15 anos para completar a casa. Né? Mas, para mim, foi importante ensaiar isso aqui, ó, essa coisa de apoiar, né, as peças da estrutura com vãos maiores através dessas mãos francesas. Esse elemento aqui foi importante de desenhar, de verificar, nessa oportunidade, uma casa muito simplesinha. Aí, na metade dos anos 80, 85, 86, como eu estava dizendo, começaram a aparecer projetos. Eu conheci o engenheiro Hélio Olga, um engenheiro civil, calculista, fabricante de estruturas de madeira. Ele estava começando uma fábrica de estruturas de madeira. O engenheiro Hélio Olga é o dono desta casa aqui. Quer dizer, nessa época, tendo conhecido o Hélio Olga, eu já fiz umas 30 obras com o Hélio Olga ao todo. Umas 30. Né? De todo tipo, casas algumas enormes, né? Que não vale a pena ver, mas outras muito interessantes, eu acho, que para mim foram muito importantes, como pesquisa, como ensaio, de casas no meio de Mata Atlântica, como essa aqui, né? Mata Atlântica fechada, outra, uma Mata Atlântica mais aberta, mais topo de morro, ou essa casa do Hélio Olga aqui, que é uma casa urbana em São Paulo, né? Mas num terreno extremamente difícil, uma pendente de 100%, né? 45 graus. Importante ter conhecido o Hélio, trabalhado com ele, ter feito essa obra para ele, que foi uma obra minha que foi muito publicada, teve publicações no mundo inteiro, ela foi premiada por conta da novidade que ela trazia, essa coisa da estrutura de madeira, enfrentando uma situação de uma topografia difícil. O que foi importante? Conhecer o Hélio, né, calculista excepcional, fabricante de estrutura de madeira, construtor, né, e dispor dessa técnica, né, trabalhando com peças leves, pequenas, leves, transportadas, manualmente transportadas no canteiro,
situações onde eu tinha que minimizar o canteiro de obra, como nesse caso aqui, mesmo nesse, não havia espaço para instalar canteiro de obra, materiais, então trabalhar com peças leves, pequenas, que chegassem já cortadas e preparadas, essas peças que o Hélio fabrica, já vão até com ferragem para encaixe, para conexão, colocadas já na fábrica. Então, essas montagens são, em geral, muito rápidas. Todas essas três aqui foram montagens de estrutura de 40 dias, 45 dias, com pouca gente trabalhando, sem equipamento pesado de auxílio, trabalhando, levando peças pequenas na mão, né? Então, isso foi tudo muito importante. Eu estava já fazendo isso em 1987, né, que eu fiz esse desenho aqui dessa casa. Eu estava fazendo já 2 casas com o Hélio Olga, casas à beira-mar, em terrenos meio difíceis, eram casas meio grandonas, quando o Hélio Olga me pediu para desenhar a casa dele, né? Ele tinha esse terreno, a rua está aqui em cima, terreno com 100% de declividade. Aqui tinha uma questão, além da declividade muito forte, acentuada, tinha uma questão de orientação. Esses croquis aqui dão conta disso. Isso aqui é rua, planta, corte. Nascente, poente, né? Norte exatamente para cá. Isso aqui seria uma implantação mais... acompanhando a curva de nível, mais perto da rua, mais perto do terreno, né? Entretanto, com isso aqui, eu ia ter uma fachada principal, essa aqui, com pouco sol no inverno e muito sol, bastante sol no nascente de verão, né? Além disso, do outro lado da rua, o morro continuava subindo, já tinha aqui uma casa alta que projetava a sombra do lado noroeste, né? Seria um sol bom de fim de tarde, na tarde batendo aqui, mas já era cortado por a sombra dessa casa. Com isso foi uma primeira conversa com o Hélio, na frente da planta do terreno, na mesa. Ele me passou o programa, vamos fazer uma casa como se fosse um protótipo para atender uma família de classe média, uma casa de 200 metros quadrados, né? 3 quartos, 3 suítes, sala, cozinha, banheiro, e me passou o programa. E, diante dessa consideração aqui, que eu fiz para ele na hora, eu falei, olha, o melhor jeito é implantar assim, perpendicular à rua, as curvas de nível, tá? Eu vou ter aqui uma insolação muito boa de nordeste, nessa fachada principal. Mas aí fica essa questão, né? Como resolver isto aqui? Como resolver isso? Tinha já uma coisa que o Hélio tinha me passado, ele estava ensaiando na fábrica dele uns painéis de fechamento de 1,10 m, com módulo de 1,10 m, painel de madeira. E fala assim, olha, esses painéis aqui, se desse para usar, você adotar essa modulação de 1,10 m, a modulação de 1,10 m já tinha sido, então, adotada, eu acabei chegando a um módulo estrutural que aparece nesses ensaios. Isso aqui é croquis feito para apresentação de palestra, mas eu fiz durante 3 ou 4 semanas N variáveis de estrutura, né,
para resolver a casa nessa encosta com esse módulo estrutural de 3,30. É um cubo de 3,30. 3,30 dá um piso a piso confortável, né? Tirando estrutura e tudo mais, dá um pé direito bom, dá um espaço entre colunas de 10 metros quadrados, né? Dá um bom quarto. Quando você tem que trabalhar com estrutura modulada, né? e repetitiva, né? No caso de uma casa, o que mais se repete são os quartos. Então, um quarto de 3,30 por 3,30 é um bom quarto. Daí, esse módulo de cúbico de 3,30. Eu fiz N variáveis de estrutura, né, até chegar nessa equação que foi adotada, que contempla o programa. 100 metros quadrados aqui em cima, você tem, né, 10 módulos, são duas linhas, né, de cubos, como eu estava dizendo. Então, você tem 10 módulos aqui em cima, 100 metros quadrados para sala, cozinha, área de serviço, terraços, 60 metros quadrados do dormitórios da família, 20 metros quadrados, um quarto de hóspede, mais 20 que apareceu, que não tinha sido pedido ainda pelo Hélio, esses 20 que veio a ser uma sala de múltiplos usos, de brinquedos, de crianças, etc. Isso é uma estrutura simétrica, equilibrada, né, dos dois lados. Ela não descarrega peso aqui, ela tem só uma ancoragem aqui, numa laje de concreto, que é essa que está aqui. É equilibrada, resolveu o programa, equacionou bem o programa dentro dela, e, fundamentalmente, foi a forma encontrada de você montar uma estrutura num terreno como esse, sem escoramentos, né? 2 cubos aqui embaixo, mais 2 aqui, mais 2. Primeira viga em balanço com tirante, viga em balanço tirante, coluna, viga, fecha um cubo em balanço de cada lado. E a mesma coisa no andar de cima. Isso foi montado, então, dessa forma, né, de dentro para fora, sucessivamente abrindo para cima, né, por 3 homens apenas em 45 dias, que aparece aqui a sequência da montagem. As colunas de concreto junto ao chão, né? Está aqui a forma, os 2 primeiros cubos, mais 2, primeira viga em balanço atirantada, aqui já está a coluna para fechar o cubo em balanço, que já está acontecendo aqui, e, finalmente, o último andar aqui sendo montado. Impressionante essa coluna aqui, solta aqui no meio, na frente. Essa sequência, isso aqui são 45 dias. Né? Quer dizer, o que tinha de auxílio aí à força dos operários eram peças aqui, como essa, vigas alavanca, né? Lançando, com roldanas, lançando as peças. Né? Bom, aí está a casa já pronta. Essa fachada é nordeste, muito boa, em São Paulo. Né? Essa parte toda em concreto, junto à rua e junto ao terreno, já apoiada diretamente no terreno. Né? A vista por baixo da estrutura, mostrando aqui esses planos transversais também atirantados, isso por conta da resistência ao vento transversal, né? E mesmo a ancoragem que eu vou mostrar aqui, dessa peça aqui, que garante, com
esses pisos que são indeformáveis, são placas, né, os assoalhos acabam consistindo em placas indeformáveis, ancorados aqui, com mais esses tirantes, permite que essa estrutura muito esbelta, muito exposta aos ventos, ela resista, né? Bom, isso é o desenho executivo da estrutura feito pelo próprio Hélio Olga, né? Que, além de construtor excepcional, fabricante, etc., ele calculista, etc., ele é um projetista como poucos eu vi na minha vida. Desenha a lápis em papel manteiga. Hã? Desenho do Hélio Olga, né? Desenho executivo da estrutura. Todas as peças metálicas têm axonométricas, como essa aqui, sabe? Cavaleiras, muito bonitas, muito bem feitas. Bom, esse desenho está aqui por conta de mostrar essa ancoragem. A estrutura termina aqui, né? Simétrica do outro lado. Aqui termina a estrutura. Aí tem aqui um encaixe com um pino central, que está aqui, ó. Eu fiz ampliado aqui para mostrar melhor. A viga termina aqui, a viga da estrutura. Aí tem uma outra peça de madeira com um pino aqui pendurando. Quer dizer, isso aqui é articulado, né? E aí ela apoia num pino de aço, que é isso que está aqui, ó. A metade da viga é cortada até o meio e tem um pino de aço que aparece aqui numa extremidade. Com isso, você não transmite esforço vertical, só esforço horizontal. É como se fosse uma ancoragem, um cabresto, né, dos dois lados que seguram a estrutura toda contra as torções de efeito de vento, etc. Esse é o aparelho de apoio, concreto, aço, né, madeira, pilar, viga, tirante de aço, que é ancorado aqui nesse tarugo. Tem tarugos de aço em todos os nós, ligando pilar com viga. É galvanizado. Tarugos de aço galvanizado, que permitem a ancoragem do tirante também. O tirante é rosqueado num tarugo e é passante do outro lado com porca. É excêntrico porque o unifilar está dando no centro, ali, ó, esse apoio. Este? Não, esse apoio você tem duas peças. Olha aqui como é que ela é. Ó. Olha aqui, ó. É. Você está vendo? Ó, você tem essa peça e mais essa peça aqui. Olha aqui, ó. Está vendo? Ó. Hã? Hã? Não, concretado. Isso é ancorado na coluna de concreto. Não. Não, isso aqui, para fazer isso chama atenção porque está bonitinha, né, essa forma aqui, bonitinha, contínua. Foi deixado um alvéolo aqui, de madeira, forma, enche de concreto em volta. Isso aqui é um buraco onde tinha a armadura que vinha da coluna, virando e passando. Então, isso aqui mergulhou e foi ancorado na armadura e concretado depois a parte central aqui, ó. Aí você enche o buraco que você deixou com uma forma para... Qual é o nome disso? Tem um nome técnico, os engenheiros usam, que eu sempre esqueço. Ah? Não, o buraco, esse é uma espécie de alvéolo, né? Mas tem um nicho, como se... Não, é outro nome. Em coluna, para fazer isso aqui, tem um nome técnico preciso. Hã? É. Então, bom, o que nessas estruturas de madeira, a verdade é o seguinte, não são estruturas de madeira, são estruturas mistas, tá? O que a gente espera é que
cada material faça o trabalho que melhor é capaz de fazer, né? Para compressão, resistência de esforços de compressão é o concreto. A madeira é o melhor material para flexocompressão, que é o trabalho de viga e coluna, flexocompressão, em relação ao peso próprio. Em relação ao peso próprio, não é uma coisa absoluta, mas o mesmo trabalho, né, você pega uma viga com o mesmo vão, o mesmo carregamento, em aço e em madeira, a viga de aço vai pesar quase que o dobro da viga de madeira, né? Quase que o dobro. Agora, é claro que isso não é uma coisa absoluta, não é por isso que você vai fazer só coisa de madeira. Há situações onde, né, é obrigatório você trabalhar com aço, né? Mas a madeira, né, é o que melhor resiste à flexocompressão. E a tração pura, como um tirante, ou mesmo esforços como esse aqui, dessas peças que estão aqui, essa peça de apoio, esse aparelho de apoio, né, tem torção, né, tem arrancamento, tração, torção, né, altamente concentrados. Então, é aço. E tem outras peças de aço de conexão, como isso aqui que vocês estão vendo. É um barrote apoiado numa viga com uma cantoneira de aço. Não fosse essas peças de aço, né, isso aí é uma coisa até que recentemente tem um projeto do Shigeru Ban, na Suíça, todo de madeira, exclusivamente de madeira. Então, é um prédio, só madeira. Bom, e aí, para você resolver os nós, sem o auxílio de peças de aço, você acaba dando uns engrossamentos nas peças de madeira, parece osso. Tem um desenho muito parecido com osso. São os nós gordos, né? Quer dizer, dá para fazer, né? A arquitetura tradicional japonesa, né, ela sempre, veja só, isso aqui é uma coisa que é como a arquitetura, uma viga, ela vem e passa. Você tem que ter, para ter um encaixe de uma viga numa coluna, né, você tem um encaixe e tem que ter uma peça que passa para resistir à tração na própria peça de madeira. Você não pode interromper, ligar, apoiar e pronto. Então, vocês procurem, vejam, na arquitetura tradicional japonesa, sempre são vigas passando, cruzando, com esse tipo de questão aqui, de desenho, né? Agora, essa coisa do Shigeru Ban, eu acho meio retórico. Bom, mas, tudo bem. O Vini, sócio do Hélio, uma vez deu uma aula aqui para a gente, ele mostrava justamente que as tensões nesse anel do Shigeru, quer dizer, mostravam que, de fato, não era a solução ideal para a madeira estar naquela situação. Criava um ponto de fissura na tangente da peça que o aço responde de uma maneira mais resistente. Bom, então, isso tem a ver, o Hélio, a gente teve uma sintonia muito grande, né, desde o início, por conta dessa filosofia. Bom, a gente tem que procurar usar o mínimo de material, né, e o material no lugar certo, trabalhando do jeito que ele mais bem trabalha, né. Essas estruturas, então, têm essa característica. Aqui está implantação, o norte, a planta, então, dá um L, onde está a parte de madeira e essa parte em concreto. Vocês veem aqui no corte, direto no terreno. Lugar que para carro, tem a piscina ali. Aqui uma pequena oficina aqui embaixo. A planta do andar mais abaixo é essa, com 3 quartos e 2 banheiros. E uma escada que percorre todos esses andares aqui, né? Isso aqui mostra bem os tais tarugos ligando. Dá para ver também uma coisa, aqui tem muito mais madeira aqui embaixo, né, mais peças de madeira,
vão diminuindo na medida que sobe e vão diminuindo na medida que você vai para a extremidade, né? Esse último módulo aqui em balanço, ele tem uma viga só. Essa aqui. Aqui ainda são duas vigas até aqui, e aqui tem mais coluna. Quer dizer, na justa medida do absolutamente necessário, né? Os tirantes, por exemplo, tem uma treliça igual a essa que está aqui na fachada e na outra oposta, tem uma treliça igualzinha aqui no meio, sem tirantes, evidentemente, né? Para você usar os espaços, aqui sem tirante. Então, uma coluna que está descendo, pegando a carga da cobertura, pega a carga desse piso, está vindo aqui, a carga dela é transferida para as treliças de fachada através desses tirantes aqui. Tá? Isso aqui está sendo pendurado. E aqui já é só travamento mesmo, que essa coluna está descendo direto. Essa é uma vista de baixo da casa, né? Esses painéis. Esses painéis acabam. É da oficina. O livro, vocês já devem ter. Vale a pena, esse livro é muito bom. A ITA, que é a empresa do Hélio Olga, fez um livro muito bom sobre madeira, estruturas de madeira, e essa é a capa, essa foto aqui é a capa do livro. A capa é gráfico, né? Muito gráfico, uma coisa meio japonesa. Mas aqui estão os painéis. Olha, esse painel, o Hélio, no meio do processo, acabou desistindo de usar o painel de madeira que ele estava querendo fazer. Isso é painel wall. Na época, o painel wall era 2 placas, chapa lisa de cimento amianto, com miolo compensado de madeira. E o painel wall tem 1,20. Então, aqui todos os painéis foram mantidos a modulação e os painéis foram cortados. Foi mantido 1,10, desculpa. Mantido 1,10. Isso aqui é 1,10 por 2,5. Aí, 2,5 é um bom pé direito, né? Para 3,30 por 3,30 dá um pé direito confortável e tal. Mas o 3,30 aqui em cima acaba dando, então, 80 centímetros, onde você tem forro, estrutura de piso. E tem um espaço vazio, onde passam instalações, que dá para ir até elas com facilidade, né? E o fechamento aqui em volta é com veneziana. Eu tinha feito já o projeto, e acho que era um domingo de manhã, um sábado de manhã, eu estava na casa do nosso querido Paulo Mendes da Rocha. Eu ia muito lá na casa dele, sábado de manhã, domingo, né? Não era muito longe da minha casa, às vezes ia a pé. E uma dessas manhãs de fim de semana, eu falei, eu estou fazendo uma casa assim, à mesa, com o jornal aberto, ele estava lá. Eu fiz o croquis, não sei nem se não foi no próprio jornal, né? Assim, assim, assim. Ele foi se interessando e perguntando e tal, né? E quando chegou nessa questão aqui, que eu contei, tem o pé direito 2,5, tem esse desvão para instalações. E ele me perguntou, como é que você vai fechar? Acho que eu vou fechar com veneziana, né? Ótimo, então vai passar o ar aí. É isso mesmo que eu estou pensando, deixar o ar passando para não ficar mofado nem nada. Não, mas se você fizer umas aberturas no piso, né, vai entrar um arzinho fresco, sabe, ar de porão fresquinho que entra por baixo. Se você dá saída em cima, vai funcionar muito bem. Na hora eu lembrei, mas a casa do Mazetti você fez isso com aquela grelha. Pois é, né? E eu fiz isso, né, adotei essa solução. Eu gosto de, quando eu posso, né, contar, né, que é dessas coisas que... O Paulo mesmo, na minha casa, aqui em São Paulo,
ele também discutiu comigo, era uma época que eu tinha escritório aqui no IAB, em cima do escritório dele. Então, a obra estava em andamento e ele acabou, né, um dia se interessou, eu mostrei umas fotos para ele. Pronto, ele me sugeriu uma coisa que foi fundamental, não vou contar agora, que é muito longo. Mas, muito tempo depois, no dia do TFG da minha filha, da Marina, na FAO, o Paulo foi da banca. Aí teve uma festa em casa, aí eu lembrei ele dessa história, dessa sugestão que ele me deu para a minha casa lá. E o que ele me disse, e que tem a ver com essa história aqui. Eu falei, pô, mas como é bom saber isso, você é um cara generoso, porque você conta essas coisas. Em geral, as pessoas ficam quietas e não abrem mais a boca, né? Porque assim é que é, a gente troca, a gente o nosso trabalho é um trabalho coletivo, nós vamos avançando juntos, né? Um contribuindo com as coisas do outro. Então, essa contribuição aqui foi muito interessante, é claro que eu adotei isso aqui muitas vezes depois, essa solução que o Paulo me sugeriu. Aqui tem uma foto bonita, né? Fotos do Nelson Cole. Essa foto é muito bonita, né? Mas está aqui, ó, embaixo dessa estante, por exemplo, aqui não dá para ver, mas aqui tem uma reguinha desse piso de madeira, ela é pivotante, entra um arzinho fresco por aqui. E junto das janelas, acho que tem uma foto melhor que vai dar para ver melhor, tem a saída do ar quente. Isso aqui é a garagem, né? Aqui à esquerda está a piscina. Essa garagem funciona como um terraço coberto, né? Aqui, ó, portas de correr, você abre isso, ele complementa esse deck da piscina, né? Aqui é para a sala, aqui para o serviço. Aqui, ó, aqui tem uma reguinha aberta, quer dizer, tem uma linha de réguas de piso que abre embaixo da estante, onde entra o ar fresco do forro. Eu acho que não, eu desenhei. Acho que pode até sentar. Olha, aqui tem coluna também, né? Essa linha central de colunas sem tirante, né? Igual as da lateral. Aqui está a régua pivotante também do forro, para a saída do ar quente. O Hélio me disse certa vez, né, que tinha uma folha de sulfite em cima dessa mesa, ou daquela, que levantou o voo e foi procurar a saída. Uma folha de sulfite. Quer dizer, a correnteza de ar chega a levar uma folha de papel, né? Isso é importante, essa casa é muito exposta, tem muito vento ali, então, essa ventilação por convecção, né, entrada de ar e saída pelo forro, ela é estratégica. Bom, aí, uma coisa completamente diferente. Essa casa está no meio da Mata Atlântica, no pé de um morro, é o pé de um morro, aqui à direita está a praia, né, a cota da praia é por aqui, cota 5, se eu não me engano, e o morro sobe íngreme, com essa declividade. Isso aí foi a última perspectiva que eu fiz na mão, em 92. Depois eu comecei a trabalhar no computador, mas a última que eu fiz na mão, construída na mão, 3 pontos de fuga, 2 dias desenhando para chegar nesse desenho. 2 dias sem desenho. Alta de... Tecnígrafo. Mas eu estou contando isso porque essa declividade aqui é rigorosa. Aqui eu tinha no levantamento, o levantamento topográfico tinha as cotas das árvores e as bitolas dos troncos, né?
que você está falando, Fernando? Eu estava lembrando que quando eu te conheci, esse seu desenho estava em cima da prancheta. Quando a gente fez aquela conversa, Da Caramelo? da Caramelo, você tinha acabado de fazer essa perspectiva. É. E foi essa casa que a gente... Pois naquela entrevista, né? Pois é, mas isso aqui é só para contar para vocês que isso aqui, esse tronco está preciso. A largura, né, o diâmetro e a cota de nível. Então, é exatamente essa declividade e mais ou menos essa a densidade de árvores grandes, né? Até isso aqui, ó, um valo com essas pedras meio arredondadas, isso estava no levantamento planetimétrico e eu reproduzi assim na perspectiva exata, né, que você puxa e faz tudo direitinho mesmo. Isso mostra uma coisa, o solo aqui é extremamente frágil, um pouco abaixo, quer dizer, uma coisa assim de 80 centímetros abaixo, você começa a ter pedra decomposta, né, e chega na rocha a uns 3 metros de profundidade, mas essa camada superficial de terra meio orgânica, que é apenas mantida pelas raízes das árvores, né? As raízes das árvores é que seguram isso. Se você mexe de qualquer jeito, entra cortando, você provoca avalanches, escorrega tudo. Com uma chuva forte, você tem um escorregamento. E os escorregamentos lá nessa região, isso aqui é Iporanga, né? Vocês devem conhecer. No Guarujá, aqui é a Serra do Guararu, né? As avalanches, às vezes, essas pedras desse jeito rolam, como se fosse pilha de ovos, assim, é uma coisa, você tira a primeira sustentação aqui embaixo e vai tudo rolando. A chuva lava a camada superficial de terra, se você cortou, removeu, vai tudo embora. Quer dizer, isso para explicar que é importante, nesse caso, você ter pontos de apoio concentrados, você minimizar o impacto da obra, né, sobre o terreno, poucos pontos de apoio, isso aqui são pequenos tubulões que chegaram até a rocha, né? E também trabalhar com peças de madeira relativamente leves, pequenas, salvo essa coluna aqui, ó. Essa coluna é a única peça mais pesada. Mas tudo isso foi levado na mão para cima, a coluna com auxílio de, acho que talha, uma talha e uma espécie de uma alavanca, eles arrastaram isso para cima. Eu não assisti essa operação. Mas o resto é tudo coisa muito pequena, levada para cima na mão. O desenho triangular, esse desenho, essa malha triangular, apareceu depois de eu ter ensaiado sobre o levantamento planetimétrico, as árvores e tudo, ter ensaiado uma estrutura ortogonal parecida até com a casa do Hélio Olga. Ia obrigar um corte muito grande de árvores. Muitas árvores grandes teriam que ser cortadas para atender o programa. Um programa de 200 metros quadrados também, essa casa. Depois, então, de ter feito esse primeiro ensaio, eu falei, poxa vida, eu tinha feito já 2 projetos com a malha triangular, né? Aí fiz uma malha triangular, um triângulo de 1,25 m. Esse triângulo aí é 1,25 m, que é o tal, é o painel wall de 1,20 m, mais o montante dá um módulo de 1,25 m. E, com essa malha triangular, eu acabei resolvendo a planta com esse recorte, né, sem ter que cortar nenhuma árvore importante. Apenas árvores menorzinhas, assim como essa aqui, acho que tiveram que ser cortadas. Mas 2 árvores importantes ficaram no meio da casa, né? Um pátio aberto. Além disso, quer dizer, isso tem a ver com a geometria, né? Você, com
com as 3 direções da trama triangular, você tem mais combinações do que com as 2 da trama ortogonal. É só isso. Quer dizer, a silhueta, o perímetro mais livre, mais variado, fica possível com esse tipo de geometria. Além disso, a coisa toda do travamento da estrutura, eu quando cheguei nesse desenho, equacionar a planta desse jeito, como estava dizendo, eu peguei o telefone e liguei para o Hélio Olga. Escuta, Hélio, eu estou chegando num desenho assim, no meio da mata, tal, esse módulo 1,25, 2,5, hexágonos, acaba dando hexágonos de 2,5, com carga concentrada no meio, né? O que você acha? Ele falou, está ótimo, está tudo bem e tal. Né? E as peças, olha, eu estou achando que tal e tal, bateu. Dimensões das peças. E, finalmente, eu falei, bom, Hélio, mas não é complicado você fabricar a estrutura com esses cortes e tudo? Não vai ser complicado? Eu falei, não, é a mesma coisa, eu botar a ferramenta a 90 graus ou a 60 graus é a mesma coisa, eu vou cortar do mesmo jeito as peças, né, não vou ter perda nenhuma. Né? E a montagem, isso foi uma notícia que eu tive mais adiante, quando já tinham montado, o Hélio veio me contar, puxa, o pessoal ficou encantado, o pessoal de montagem. Mas, doutor, é ótimo, porque vai encaixando tudo, não precisa nem pôr no esquadro. Pô. Né? Em geral, essas estruturas, né, desse jeito, uma casa dele, o difícil é pôr no esquadro. No final, né? Porque o quadrado deforma, o triângulo é indeformável, já vai dando tudo certo, encaixa tudo. Gostaram muito acharam excelente montar uma estrutura como essa. Né? Está aí a casa já feita no meio da mata, vocês veem a intensidade da mata. Né? Está aqui a pendente, né? Também muito acentuada. Tem chuvas de verão, que são enxurradas que passam aqui embaixo, então é importante a casa estar solta, desse jeito. Né? Poucos pontos de contato com o terreno. Esse aqui é o nível da sala, o nível do quarto, que desce para cá. E mais... Essas imagens são da montagem. Aqui, como eu estava dizendo, 2 grandes árvores que ficaram no meio da casa. Isso aqui é bonito, né? Esses encaixes. É. Então, estabelece um plano. Bom, aqui, as plantas, nível de baixo, quer dizer, sala, terraço, sala de jantar, sala de estar, 4 quartos aqui iguais e uma suíte de casal na frente, né, da casa. Quer dizer, tem muito quarto, cabe muita gente aí, mas a casa tem 200 metros, não é tão grande. Né? É uma estrutura muito esbelta, como vocês estão vendo, então é fundamental esse elemento central aqui, esse prisma hexagonal, né, desse pátio, porque isso aqui são faces atirantadas, quer dizer, é um prisma rígido, indeformável, que garante, né, como se fosse uma grande coluna aqui no meio, a estabilidade da casa para deformações horizontais, de vento e etc. Isso aqui, concreto, igual a outra casa, peça de aço, de transição aqui de esforços, uma chapa, um pino, mãos francesas com esses
com essas ferragens ainda, porque essa é uma mão francesa, a primeira que nós fizemos, né, com um ângulo muito baixo. Então, ela tinha a necessidade desse tipo de coisa que na minha casa, mais adiante, que nós vamos ver, já não tem. E uma escada de acesso que vem da rua, para chegar da rua até aqui, 15 metros de desnível. Levando as coisas todas na mão e não tem empregado. É uma casa que as pessoas fazem tudo, inclusive esse cliente também, Baeta, engenheiro, também engenheiro. No final da obra, ele com o pai dele fizeram toda a instalação hidráulica, elétrica, e os filhos ajudaram, eram 4 filhos, pequenos, mas cada um com uma tarefa. Foi muito interessante ver o final dessa obra, a família toda trabalhando. O pessoal bem disposto. Até hoje, essa casa já tem quase que 25 anos, mais de 20 anos que está lá, né? A família foi crescendo, o filho mais velho, arquiteto do Mackenzie, a mais nova, 4ª filha, também arquiteta do Mackenzie. Mas é um pessoal bem disposto e que está muito jovem, muito saudável por conta desse... Não, e dessa coisa de fazer, de tocar, de fazer a gestão da casa. É surfista. É. Bom, aí está o pátio central com as 2 árvores. Isso aqui, então, atirantado, né, é xizado. Quer dizer, esse prisma hexagonal aqui é indeformável, né, por conta desses tirantes nas 6 faces. E aqui, mãos francesas, né, aqui uma coluna com uma carga, pegando uma mão francesa só. O desenho da casa em planta, né, e a estrutura que deu para fazer, com um desenho um pouco irregular, acabou me obrigando a isto aqui. 2 mãos francesas chegando na mesma coluna. Quer dizer, essa mão francesa aqui, ela está com a metade da carga dessa mão francesa aqui. Né? Eu, quando eu vi isso aí montado e vi os vãos que dava para fazer com essa malha triangular, tem uns vãos de 5 metros transversais no limite, eu, assim que percebi isso, essa espécie de redundância aqui, você, puxa vida, essa estrutura, essa malha estrutural dá para fazer com menos apoio, se você tiver chance de fazer um perímetro mais livre e mais regular. Quer dizer, as coisas são assim, a gente vai fazendo, as experiências vão se somando, você descobre coisas e, na próxima, avança, conclui, ou descobre alguma coisa nova. Né? Pátio central, as faces atirantadas, as árvores subindo para o... Aí, o pátio, cozinha, sala, em volta do pátio. Né? É uma planta bastante livre, quer dizer, essa articulação de espaços com esse tipo de geometria também fica muito confortável, vai fluindo mais do que com ângulo reto. Né? Dá para ver com o que acontece aqui. O terraço da frente, né, com vista para o mar. Essas luzes que vocês estão vendo aqui, é o Perequê, Praia do Perequê. E o quarto do casal, né, com essa banheira e chuveiro na proa da casa. Não é, viu? Ó, eu tenho que contar, eu desenhei nessa planta, aqui à direita, nessa imagem, eu tinha feito um triângulo fechado com porta
e um banheiro convencional. Dava para fazer. Eles, vendo essa planta, no dia que eu apresentei, falaram assim, mas você acha que com a vista que eu vou ter, eu vou ficar trancado, fechar uma porta, ficar trancado dentro de um banheiro? Mas de jeito nenhum. E aí, juntos, decidimos por isso aqui, né? A banheira na frente e o próprio bacia e lavatório também são abertos no quarto. Fizeram questão de não fechar nada. Quer dizer, para essas experiências que eu estou mostrando, o Hélio Olga é um cliente muito excepcional, mas esse cliente foi um cliente muito bom também. É importante, quer dizer, tem que agradecer aos bons clientes que eu tive. Sem cliente bom, você não faz isso aqui, que é pesquisa em projeto, né? Não faz ensaios, não avança. Tem que ter bom cliente, que topa esse tipo de coisa, e que até me obriga a fazer umas coisas além. Evidente que isso aqui ficou muito simpático. Aqui também tem uma coisa. Nós fizemos, assim que o projeto já estava com a estrutura contratada e tudo, o Hélio já fabricando a estrutura, a gente atacou o detalhamento da caixilharia. E fizemos um detalhamento mais ou menos convencional, com esquadrias como essas aqui que vocês estão vendo, coisas assim, né? Bom, aí foi fazer o orçamento da caixilharia toda. Saía bem mais caro que a estrutura inteira. É claro que é uma casa praticamente fechada de caixilharia, toda fechada de vidro, né? E aí não ia dar para fazer, o cliente não tinha dinheiro para pagar essa caixilharia toda desse jeito que vocês estão vendo aqui, portas de correr, coisas assim. E aí inventamos isso aqui, foi uma invenção lá no escritório. Eu me lembro que quem desenhou esses montantes de 1 para 1 aqui foi a Fernanda, viu? Essa caixilharia foi o desenho 1 para 1 da Fernanda. Isso é assim, ó. Isso aqui é um vidro comum de 5 milímetros, fixo. Esse aqui corre e corre. São vidros comuns também, sem caixilho, lapidados, né? Então, eles correm nessas guias que estão aqui, ó. Você tem uma guia, quer dizer, essas peças, o peitoril, mais esses montantes verticais, o Hélio forneceu. Isso foi montado pelo próprio pessoal que montou a estrutura. Quer dizer, saiu muito barato, né? E aí, os vidros é um trabalho de vidraceiro também, muito simples, saiu também muito barato. É como janela de ônibus, né? Corre em guias, né? Funcionou muito bem, sem ferragem nenhuma, sem montante, né? Você não tem os quadros para correr, é o próprio vidro correndo. Quer dizer, saiu muito barato, muito simples e funciona muito bem. Claro que, num lugar de clima rigoroso, muito frio, aí já não dá, porque tem frestas, né? Na minha casa, que eu fiz depois dessa, vocês vão ver, né, eu tive essa experiência com o vento, quando está ventando forte, fica tudo vibrando, você tem barulho de vidro, né? Tem barulho de vidro batendo no outro vidro, o móvel no fixo. Mas essa foi uma experiência interessante. Bom, da coisa da estrutura, que eu percebi que dava para otimizar, saiu esse protótipo em 93, eu tinha me inscrito para a Bienal de Arquitetura, Bienal Internacional, em São Paulo, no Ibirapuera, e pouco mais de um mês antes, eu decidi apresentar a sequência de experiências com estruturas de madeira, e aí desenvolvemos rapidamente no escritório, né, esse protótipo com três apoios, apenas 3 apoios. Isso aqui eu fiz no computador, isso aqui foi feito,
esse modelo escala 1:15, porque o Hélio forneceu as peças todas, usinadas, essas peças aqui, que vocês estão vendo aqui, que são prismas hexagonais, né? Na menor escala que ele podia fazer, que era 1:15. Ele falou assim, não, com 1:15 eu consigo cortar ainda, fabricar nas máquinas da fábrica. Então, é uma maquete 1:15, que ficou muito bonita. Quem fez foi a Ana Paula Pontes. Ela não dá aula aqui, não, né? Dá aula no Mackenzie. A Ana Paula era da classe do Fernando, na FAO, namorada do Fábio Valentim, que é professor de vocês aqui. E o Fábio, que trabalhava comigo direto já há algum tempo, ele falou assim, puxa, você não quer? A Ana Paula é ótima de maquete, né? Você não quer que ela venha fazer essa maquete? Ela veio, e não só... Aí acertamos essa coisa da escala com o Hélio Olga, e ainda ela pegou e pediu para o Hélio fazer uma ferramenta para cortar as peças a 60 graus, uma ferramentinha que o Hélio fez, para botar uma peça como essa aqui, né, reta, e fazer os cortes a 60 graus, com serrinha tico-tico. E aí foi montando. E a Ana Paula, para quem não conhece, ela é muito bonita, é uma mulher bonita. 93, então há 23 anos atrás, era linda. Então, aí tenho que fazer uma confissão assim de... Eu fui meio machista nessa história, porque a Ana Paula, linda daquele jeito, de repente encarando uma maquete dessa, é um bichão. Ela começou a montar aquilo, cortar, e eu, sabe, embasbacado, assim, puxa, como pode? Eu falei, mas Ana Paula, né? A gente já era muito amigo, mas veja só, coisa machista. Ana Paula, onde é que você aprendeu a trabalhar assim? Onde? Foi exatamente o que eu falei para ela. Como pode uma mulher bonita como essa, veja só, coisa machista, né? Trabalhar do jeito que ela trabalha, você não sabe, meu pai é piloto. Ela fala, eu sabia, eu já sabia. Pois é, meu pai é piloto e o hobby dele, ele adora voar de planador. E eu, desde pequena, já ajudei ele a construir 2 ou 3 planadores na garagem de casa. Né? Quer dizer, imagina, quem constrói planador, fazer isso aqui é uma bobagem, né? Um planador. Então, a Ana Paula tem esse background admirável, né? E eu tinha que confessar aqui uma recaída machista. Pô, imagina, assim, mulher bonita não pode ser uma boa operária, né? Imagina. Né? Mas esse modelo aqui não podemos chamar isso de maquete. Esse é o Artigas que gostava de... reclamava que, olha, eu vi ele mais de uma vez falar isso, na FAO. Nós não fazemos maquete. Maquete é coisa da Belas Artes, é aquela coisa de como o edifício vai parecer, né, na sua exterioridade. Nós, como na engenharia, nós fazemos um modelo. Modelo é um instrumento para você pôr à prova um projeto, é alguma coisa que você testa, você verifica, que vai te auxiliar no processo do projeto. Não é a coisa da aparência final. Isso é um modelo, né? Mesmo, porque dava para testar deformações apertando e tal, com um certo rigor. Isso aqui está no Centro Pompidou, é do acervo do Pompidou. Essa que vocês estão vendo aqui. Depois foi refeita para uma exposição que teve no Sesc, mas original, essa aqui foi restaurada lá no Pompidou mesmo, restauraram e está lá no acervo, já foi exposta, né? É uma das coisas minhas que está lá. E aqui a exposição na Bienal, né? Na Bienal de 93, então, essa foi a exposição com a Casa do Hélio, que já estava feita. Isso aqui é uma maquete que o Hélio fez, que aparece aqui, ó. O Hélio fez essa maquetezinha, na verdade, é outro modelo, né? A gente sempre repete, mas é outro modelo.
ele fez para estudar os nós e visualizar os nós e resolver, fizemos isso juntos, resolver a coisa toda, aquela composição de nós, de peças e tudo, foi feita com auxílio desse modelinho que está aqui. Tinha a Casa Baeta, que estava em obra, tinha fotos da obra, a perspectiva que está aqui. O Hélio fez isso aqui é cavalete da fábrica dele, os nós principais, né? Isso aqui já estava feito, é uma casa que eu não estou mostrando aqui hoje, mas é uma casa que eu fiz para um cliente que tinha essa estrutura, né, desse protótipo. Adotou essa estrutura do protótipo, só que ela não foi adiante, mas o Hélio já começou a fabricar, o cara contratou, não conseguiu aprovar o projeto no fim. Isso aqui já estava fabricado e eu acabei adotando, comprei essa estrutura depois e fiz a minha casa exatamente igual ao protótipo. Então, aqui está o protótipo, isso aqui é a exposiçãozinha que tinha na Bienal em 93. É uma coisa muito singela de você, num certo momento, num contexto como esse, de uma Bienal, comunicar, né, aos colegas, aos estudantes, aquela experiência que você está tendo a chance de realizar. Fiquei muito contente, algumas vezes, passando por lá, indo dar uma olhada como é que estavam as coisas, ver estudantes, porque isso aqui dava para desencaixar. Desencaixava e tinha gente desenhando, fazendo croquis para ver os encaixes e tudo. Eu gostei muito de ver essa coisa didática funcionando. A primeira aplicação desse protótipo, da estrutura do protótipo, foi essa casa aqui, em Blumenau. A casa, deixa eu ver se eu pus. A casa do pai do Fábio Valentim. O Fábio Valentim, que é professor aqui na escola, ele era estudante e começou a trabalhar comigo no escritório, fizemos juntos, né, esse projeto dessa casa, que teve essa casa já construída no terreno, uma primeira versão em estrutura de aço, né? Nós desenhamos essa estrutura, eu imaginava que montar em Blumenau uma estrutura de madeira feita em São Paulo, pelo Hélio, ia sair muito caro, difícil. Ao mesmo tempo, o pai dele, do Fábio, né, o Osmar, ele era diretor da Hering e me mostrou uns edifícios industriais da Hering, de estrutura de aço, fantásticos, vários. E aí, diante disso, eu falei para ele, até no dia que fomos visitar, conhecer o terreno, né, no terreno. Eu falei, olha, eu acho que aqui em Blumenau, depois disso tudo que você me mostrou, nessa topografia, o ideal seria uma estrutura de aço. Ele ficou muito contente, eu adoro estrutura de aço, e partimos para o desenho com estrutura de aço. Isso que está aqui, desse modelo de computador, isso aqui é estrutura de aço. O desenho, aqui está a topografia, esse triângulo equilátero, né, ele é consequência da implantação, um pouco da topografia, da orientação, né? O norte está aqui, então essas fachadas principais, com vista muito bonita, elas acabaram nos levando a esse desenho do triângulo equilátero puro. Uma parte apoiada no terreno que está aqui, né, com as outras casas. Aí, chegamos a desenhar, fazer o projeto básico. Básico não, pré-executivo. E fomos orçar essa estrutura de aço. Então, ela saía muito cara, o Osmar não tinha dinheiro para fazer. E aí, o Fábio levou o Osmar para ver a exposição da Bienal, e juntos, eu estava junto lá. O Osmar perguntou assim, puxa vida, mas essa estrutura, não dá para partir para uma estrutura como essa, com madeira, não daria para fazer? Aí o Fábio e eu redesenhamos esse projeto com a estrutura de madeira.
O Hélio orçou e saiu a metade do preço da estrutura de aço. Deu para fazer. Quer dizer, não quer dizer que custa metade, né? Nesse caso, uma casa desse tamanho, com essa geometria, lá em Blumenau, acabou saindo a metade, né? Planta, andar de baixo, 2 quartos, a implantação, a casa, a tal estrutura igualzinha do protótipo, apareceu aqui, esse aparelho de apoio, esse feixe de mãos francesas, né? E aí, coisas como essa, um balanço que dá para fazer por conta do espigão dessa cobertura, trabalhar como tirante, né? Dá para fazer um balanço desse de 7 metros de comprimento. Aqui também. Uma parte daqui para fora é madeira, aqui está concreto apoiado no terreno, a piscina. A sala tem esse teto muito bonito. Blumenau é meio quente e úmido quase que o ano inteiro, então a exaustão, isso que vocês estão vendo aqui, ó, venezianas, entradas de ar por baixo, saída de ar em cima, nessa clarabóia central. Isso foi fundamental para fazer a aeração dessa casa. E, finalmente, essa casa aqui, que eu fiz também na Mata Atlântica, perto da outra, só que no topo do morro, mais alto, cota 80, aquela outra era bem embaixo. Aqui a Mata Atlântica já é mais rala um pouco, né, e é a estrutura do protótipo, exatamente com os 3 pontos de apoio. Apenas como diferença, esses balcões em balanço e uma cobertura que, em vez de ser um telhado, veio a ser uma laje com terraço na cobertura. A rua está aqui em cima, tem uma ponte com balanço simétrico para os 2 lados. Aqui o terraço de cobertura, aqui um grande beiral de 2,5 metros para proteger da chuva a estrutura. Os 3 pontos de apoio, né? Isso aqui é uma chapa de aço de 1 polegada, um pino de 3 polegadas apenas. São 3 pinos, então, de 3 polegadas que entram aqui nas colunas que estão sustentando a casa toda, né? Quer dizer, é uma construção relativamente leve, né? E isto aqui pendurado é um serviço com uma outra ponte de contato com o terreno. Esses tubos são da água de chuva. Aqui abrimos uns poços aqui no terreno com pedras, de forma que a água de chuva, né, que caía antes espalhado na mata, ela continue penetrando o terreno nesse lugar, não é mandada para fora, provocando erosão, enchentes, etc. Então, a ideia da água está penetrando o terreno e mantendo essas fotos. Essa foto aqui é mais ou menos 2 meses depois da obra pronta, o jardim já estava bastante bom aí embaixo. Uma vista de baixo, né? Mãos francesas, tirantes, painéis. E aqui uma experiência que apareceu aqui, são lajes pré-moldadas de concreto, leve, lajes de 4 centímetros, feitas na fábrica também do Hélio e montadas sobre a estrutura de madeira. Implantação, corte, detalhes aí, o aparelho de apoio, a caixilharia, que é igual da outra casa, mesma coisa. As plantas, a sala, cozinha, sala de jantar, estar, cozinha. 3 quartos e sempre essa escada caracol no meio, ligando os pisos, indo até o piso da cobertura ou até o serviço que está pendurado no meio das árvores de apoio. Fotos da obra.
também a ideia de começar montando de baixo, né, ampliando, abrindo, até chegar na cobertura. Aqui tinha, as placas pré-moldadas de concreto tinham chegado, isso aqui era só um ensaio para ver como é que ficava. A casa já pronta, a ponte de baixo, a ponte de chegada, painéis, né? A sala, isso aqui vem da rua, esse terraço abre para um vale atrás da casa, tem um outro terraço que abre para o mar. Aqui está a cozinha, aqui atrás. Eu tive também, né, nessa obra aqui, o Fábio Valentim ficou trabalhando comigo uns 4 anos, depois de se formar ainda ficou uns 2 anos. Essa casa aqui, o Fábio me ajudou muito, né? E esse desenho aqui, eu achava que no nível da sala tinha que ter um lavabo, um banheiro, né? E chegamos a desenhar aqui. Nesse triângulo aqui aparecia um banheiro, tinha uma passagem para ir direto para a cozinha, mas isso aqui era fechado. Desenhamos isso e o Fábio tanto fez que me convenceu, sabe? Que não fazer o lavabo e deixar essa coisa limpa, né, de um lado e do outro, isso aí, não fosse o Fábio, né, que é meio purista, né? Não é? Não é? Gosta das coisas limpas e tal. Ele me convenceu de não fazer o lavabo. Hoje em dia, com a idade, você começa indo mais vezes ao banheiro, então tem que descer a escada. Ou eu desço a escada para ir no banheiro do andar de baixo, que estão os quartos, ou vou no terraço de cobertura e faço xixi à vontade. Mulher não, tem que descer. Mas é frequente eu me lembrar do Fábio Valentim. Viu? Assim, porra. Não me arrependi. Eu acho que está certo. Né? Ia ser uma porcaria um banheiro aí. Qual? Esse terraço? Você acaba molhando você molha o guarda-corpo, é uma porcaria. Não. No terraço de cima, da cobertura, sim. Da cobertura, sim, porque tem uns seixos em volta lá, com mato que nasce, tudo, aí não tem problema. Qual é a solução? É um pinico, pô. É simplesmente ter um pinico e pronto, pô. Entendeu? Trata-se disso. Né? Uma velha solução. Quando não havia banheiros, o banheiro às vezes era fora, se usava ourinol, né? O nome é ourinol. Bom, aí, isso aqui mostra essa coisa, essa alternância entre o terraço, a parte fechada, o outro terraço, né? Esse semi-hexágono que vai dando a volta com dentro e fora, é uma coisa que dá uma relação muito confortável assim, com essa copa das árvores que está em volta. Fica muito bom. Teve uma vez que, quando a casa ficou pronta, acho que das primeiras vezes que eu fui lá, o vizinho de baixo, que já conhecia, tal, ele vinha acompanhando a obra. Quando chegou um dia, ele falou: escuta, posso trazer a família aqui para conhecer a sua casa? Aí ele entrou com a família e a sogra dele, ou a mãe, não me lembro bem, uma senhora italiana, assim, sabe, muito simples. Ela parou aqui no meio, foi olhando em volta, assim, fez uma volta toda e falou assim: puxa, no meio da mata fica bom redondo assim, né? Redondo. Quer dizer, a leitura do redondo, né? Se você pegar a metade de cada hexágono desse, você faz um círculo. Quer dizer, isso está muito perto do círculo, né? Essa planta. Né? Então, terraço é fora, é dentro, é fora, como se fossem os bay windows, os grandes bay windows. A própria cozinha é mais um bay window. Né? Quarto, também é a mesma coisa. São 3 janelões de 2,5. Né? O terraço de cobertura tem vista para o mar,
Ali está a Península de Poranga, para quem conhece. E aqui a última imagem, que é essa com o mar aberto lá na frente e o sol nascendo no mar. É muito gostoso esse lugar, confortável, essa coisa da natureza.